Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adson Andrade. Nesta videoaula eu vou apresentar uma reflexão sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938 de 1981 e a sua relação com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, especialmente no contexto da energia solar e da sustentabilidade ambiental. O objetivo desta apresentação é mostrar como o PNMA não atua apenas como instrumento de proteção ambiental, mas também como um mecanismo de incentivo à inovação tecnológica e ao desenvolvimento sustentável. Vamos nessa? A criação da Política Nacional do Meio Ambiente não aconteceu de forma isolada. Ela foi resultado de um longo processo histórico. Durante o período colonial e grande parte da história econômica brasileira, os recursos naturais eram explorados de forma intensa, principalmente para entender os interesses econômicos ligados à exportação agrícola e ao crescimento industrial. Com a independência e posteriormente durante o período republicano, o Brasil manteve uma economia fortemente baseada na exploração de recursos naturais e na exportação de produtos primários, como açúcar, café e algodão. Já nas décadas de 1950 e 1960, o país passou por um intenso processo de industrialização e urbanização, especialmente durante os governos de Juscelino Kubitschek. Nesse período, desenvolvimento econômico era frequentemente associado à ideia de progresso e modernização, enquanto os impactos ambientais ainda eram pouco considerados. Esse cenário começou a mudar com o fortalecimento das discussões ambientais internacionais, principalmente após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, considerada um marco na governança ambiental global. Como reflexo dessas discussões, o Brasil criou em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente, conhecida como SEMA, primeiro órgão federal voltado especificamente para a gestão ambiental. Todo esse processo contribuiu para a criação da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, considerada um dos principais marcos da gestão ambiental brasileira. A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída em 1981, por meio da Lei 6.938, sendo considerada um dos maiores marcos da gestão ambiental brasileira. Sua criação ocorreu em um contexto de crescente preocupação mundial com os impactos ambientais provocados pelo avanço industrial, pela urbanização acelerada e pela exploração intensiva dos recursos naturais. Até aquele momento, o Brasil possuía legislações ambientais pontuais, voltadas principalmente à proteção de interesses econômicos específicos. A PNMA representa uma mudança importante, porque passa a tratar o meio ambiente de forma integrada, reconhecendo que os recursos naturais não são infinitos e que o crescimento econômico precisa considerar os limites ambientais. A lei surge justamente com a proposta de equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, estabelecendo princípios, objetivos e instrumentos capazes de orientar a gestão ambiental no país. Seu principal objetivo é garantir a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, assegurando condições adequadas ao desenvolvimento socioeconômico e à qualidade de vida da população. Outro ponto fundamental é que a PNMA não possui apenas caráter fiscalizador, ela também incentiva o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao uso racional dos recursos naturais, mostrando que sustentabilidade e inovação tecnológica podem caminhar juntas. Um dos conceitos centrais presentes na Política Nacional do Meio Ambiente é o desenvolvimento sustentável. De forma simplificada, o desenvolvimento sustentável pode ser entendido como um modelo de desenvolvimento capaz de atender às necessidades da sociedade atual, sem comprometer as futuras gerações. Segundo Ignacy Sanches, esse desenvolvimento precisa estar baseado no equilíbrio entre três dimensões fundamentais: crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social. Isso significa que não basta apenas produzir riqueza. É necessário garantir que esse desenvolvimento ocorra de forma ambientalmente responsável e socialmente inclusiva. Essa discussão é extremamente importante porque traz, durante muito tempo, o desenvolvimento foi associado apenas ao crescimento econômico. Hoje, entende-se que questões sociais, ambientais e tecnológicas também fazem parte desse processo. Nesse contexto, políticas ambientais passam a ter um papel muito mais amplo. Elas deixam de atuar apenas na proteção ambiental e passam também a incentivar práticas sustentáveis, inovação tecnológica e melhoria nas condições de vida da população. Por isso,
Quando falamos em sustentabilidade, estamos falando também sobre acesso à energia, segurança alimentar, inclusão produtiva, qualidade de vida e desenvolvimento social. Os princípios estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente também dialogam diretamente com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis aplicadas às atividades produtivas. Nesse cenário, ganham destaque as chamadas tecnologias sociais, que consistem em soluções desenvolvidas para atender às necessidades reais da população, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, buscando promover inclusão, autonomia e melhoria na qualidade de vida. Entre essas soluções, destaca-se o uso da energia solar fotovoltaica em sistemas de irrigação e automação, monitoramento ambiental em áreas rurais e comunidades isoladas. Essas tecnologias possuem grande relevância, porque muitas regiões ainda enfrentam dificuldades relacionadas ao acesso à energia elétrica, recursos hídricos e infraestrutura produtiva. A utilização de energia solar permite alimentar bombas de irrigação, sensores e sistemas automatizados de maneira sustentável, reduzindo custos operacionais e diminuindo impactos ambientais. Além da questão ambiental, existe também uma dimensão social muito importante. A adoção dessas tecnologias pode fortalecer a agricultura familiar, ampliar a capacidade produtiva das comunidades e favorecer processos de inclusão produtiva e desenvolvimento local. Em regiões semiáridas, por exemplo, sistemas fotovoltaicos aplicados à irrigação podem contribuir para maior autonomia energética e melhor aproveitamento dos recursos hídricos, tornando a produção agrícola mais sustentável. Dessa forma, a sustentabilidade deixa de ser apenas um mecanismo, deixa de ser apenas um conceito teórico e passa a se manifestar na prática por meio de soluções tecnológicas que unem preservação ambiental, eficiência produtiva e transformação social. Para fazer tudo isso acontecer, a Política Nacional do Meio Ambiente utiliza mecanismos conhecidos como instrumentos da PNMA. Esses instrumentos funcionam como ferramentas técnicas, administrativas e legais utilizadas pelo poder público para prevenir, controlar e reduzir os impactos ambientais causados pelas atividades humanas. Na prática, eles permitem transformar os princípios da política ambiental em ações concretas. Um dos exemplos mais conhecidos é o licenciamento ambiental, que consiste no processo pelo qual os órgãos ambientais avaliam se determinado empreendimento pode ser instalado ou operado, verificando seus possíveis impactos ambientais e exigindo medidas de controle e mitigação. Outro instrumento importante é a avaliação de impactos ambientais, utilizada para analisar previamente os efeitos ambientais de obras e atividades potencialmente poluidoras. Também podem ser citados o zoneamento ambiental, responsável pela organização do uso dos territórios conforme as suas características ambientais e os padrões de qualidade ambiental que estabelecem limites aceitáveis de poluição. Além disso, a própria PNMA prevê incentivos ao desenvolvimento de tecnologias ambientais e reforça novamente a relação entre gestão ambiental, inovação tecnológica e sustentabilidade. Portanto, os instrumentos da PNMA não atuam apenas como mecanismos de fiscalização, mas também como ferramentas capazes de orientar práticas produtivas mais sustentáveis. A aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente ocorre por meio do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O SISNAMA representa a estrutura institucional responsável pela gestão ambiental brasileira e reúne órgãos federais, estaduais e municipais. No âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente atua na coordenação das políticas ambientais nacionais e na formulação de diretrizes voltadas à proteção ambiental. O IBAMA é responsável principalmente pela fiscalização ambiental, pelo controle de atividades potencialmente poluidoras e pela execução de políticas ambientais em nível federal. Já os órgãos ambientais estaduais e municipais realizam atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental dentro das suas respectivas competências. Dentro dessa estrutura, merece destaque o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA possui função normativa, consultiva e deliberativa, sendo responsável pela criação de resoluções e diretrizes que orientam a aplicação política ambiental brasileira. É justamente por meio dessas resoluções que são definidos critérios para o licenciamento ambiental,
padrões de qualidade ambiental e regras relacionadas à avaliação de impactos ambientais. Assim, o CISNAMA funciona como uma estrutura integrada que permite colocar em prática os princípios estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente. Um dos aspectos mais importantes da discussão ambiental contemporânea é compreender que sustentabilidade e inovação tecnológica não são áreas separadas. A necessidade de reduzir impactos ambientais e promover o uso racional dos recursos naturais tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à eficiência energética, à automação e ao monitoramento ambiental. Nesse contexto, a transição energética ganha destaque como um processo fundamental para a construção de modelos produtivos mais sustentáveis, substituindo gradualmente fontes altamente poluentes por fontes renováveis, como a energia solar. Além dos benefícios ambientais, essas tecnologias também podem promover desenvolvimento econômico e inclusão social, especialmente em regiões rurais e comunidades historicamente vulnerabilizadas. Assim, a política ambiental brasileira exerce um papel importante não apenas na regulamentação ambiental, mas também como indutora da inovação tecnológica e da sustentabilidade. Ao analisar a Política Nacional do Meio Ambiente, percebemos que sua importância vai muito além da criação de normas ambientais. A PNMA representa uma mudança na forma de pensar o desenvolvimento, ao reconhecer que crescimento econômico e preservação ambiental precisam caminhar juntos. Além disso, seus princípios também ajudam a incentivar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis capazes de promover inclusão social, eficiência produtiva e redução de impactos ambientais. Nesse contexto, soluções como energia solar, automação e tecnologias sociais aplicadas às atividades produtivas demonstram que inovação tecnológica e sustentabilidade não são áreas separadas, mas dimensões complementares de um mesmo processo de desenvolvimento. Dessa forma, a política ambiental brasileira continua exercendo papel fundamental na construção dos modelos produtivos mais sustentáveis, socialmente inclusivos e ambientalmente responsáveis. Obrigado pela atenção. Espero que esta apresentação tenha contribuído para compreender a importância da Política Nacional do Meio Ambiente e a sua relação com as tecnologias sustentáveis, a inovação ambiental e a construção do desenvolvimento mais sustentável e socialmente responsável. Até mais!